Opa, e aí? Se eu te perguntasse agora, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo de Avatar, o que você responderia? Talvez você pense nas dobras, no Aang, nos bisões voadores, nas lutas, na trilha sonora ou simplesmente naquela sensação de estar assistindo um dos melhores desenhos da infância. Mas dificilmente a primeira coisa que vem à cabeça é a profundidade dessa história. E é engraçado pensar que, mesmo sendo uma das animações mais elogiadas de todos os tempos, muita gente ainda olha para essa série e pensa: ah, é só um desenho de criança. E sinceramente, dá para entender o motivo. Se você nunca assistiu, a primeira impressão realmente pode ser essa. Afinal, a gente tá falando de uma animação da Nickelodeon, com um protagonista de 12 anos, um monte de personagens fazendo piada, criaturas fofas como o App e o Momo, e um mundo onde algumas pessoas conseguem dobrar os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. E sim, falando assim, parece realmente uma ideia simples. Parece só mais uma aventura onde crianças com poderes viajam pelo mundo e enfrentam vilões. Mas é justamente aí que Avatar consegue surpreender. Porque quanto mais você assiste, mais percebe que existe algo muito maior escondido ali. A mesma série que tem um garoto viajando pelo mundo em cima de um bisão voador também fala sobre uma guerra que destruiu uma cultura inteira. A mesma história que tem momentos engraçados entre os personagens também mostra pessoas lidando com perda, culpa, trauma e com as consequências das escolhas que fizeram. E o mais curioso é que Avatar nunca tenta parecer uma obra adulta. Ela não precisa colocar violência exagerada, personagens extremamente sombrios ou cenas feitas apenas para chocar e mostrar que tem algo importante a dizer. Ela simplesmente conta uma boa história, cria personagens humanos e deixa que os próprios acontecimentos mostrem o peso daquele mundo. E talvez esse seja o maior motivo pelo qual tanta gente continua falando sobre essa série até hoje. Porque quando você assiste Avatar pela primeira vez, principalmente quando é criança, você provavelmente pensa: caramba, que desenho legal. Você gosta das lutas, das aventuras, das piadas e dos personagens. Mas aí o tempo passa. Você cresce, resolve rever a série e percebe que estava prestando atenção em uma parte muito pequena do que ela realmente tinha para oferecer. Você começa a entender as decisões dos personagens de outra forma, percebe o peso das conversas do tio Iroh, entende que a jornada do Zuko nunca foi apenas sobre recuperar sua honra, e percebe que o maior conflito do Aang nunca foi simplesmente derrotar o inimigo, mas descobrir como salvar o mundo sem perder aquilo que fazia ele ser quem ele era. E é aí que vem a grande questão desse vídeo. Por que uma animação criada para crianças consegue falar sobre temas tão complexos de uma forma que muitas obras feitas para adultos não conseguem? Porque o problema de Avatar nunca foi ser um desenho infantil. O problema é que muita gente confunde uma aparência infantil com uma história infantil. E quando você olha além da superfície, percebe que as dobras, as batalhas e até mesmo o mundo fantástico são apenas o cenário. O verdadeiro coração dessa história sempre esteve nas pessoas que vivem nela, nas escolhas que elas fazem e na forma como elas mudam ao longo da jornada. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. O porquê que Avatar, a Lenda de Aang, quase 20 anos depois, continua provando que uma animação não é uma limitação e que uma história não precisa deixar de ser divertida para ser profunda. Mas para entender o porquê Avatar conseguiu se tornar uma obra tão marcante, a gente precisa olhar para aquilo que realmente sustenta qualquer grande história: os personagens. Porque uma obra pode ter um mundo incrível, uma animação bonita e uma ideia interessante, mas se as pessoas dentro dela não forem bem construídas, nada disso importa. No fim das contas, são os personagens que fazem a gente se importar com aquilo que está acontecendo e que transformam uma simples história em algo que fica na memória. E talvez essa seja uma das maiores qualidades de Avatar. A série nunca trata seus personagens como simples ferramentas para levar a história até o próximo acontecimento. Eles não existem apenas para serem heróis, vilões ou alívios cômicos. Cada um deles tem seus próprios medos, inseguranças, defeitos e conflitos. Eles erram, aprendem e mudam conforme tudo aquilo que vivem. E o mais impressionante é que Avatar consegue fazer isso sem nunca parar a história para dar uma lição de moral. Ela confia no espectador. Parece uma coisa simples, mas pense em quantas obras sentem a necessidade de explicar exatamente o que você deveria sentir em cada cena. Tem personagem fazendo discursos enormes para explicar uma emoção, músicas tentando forçar uma reação, ou diálogos que existem apenas para dizer algo que a própria cena já mostrou. Avatar faz justamente o contrário. Ela apresenta uma situação e deixa que você chegue às próprias conclusões. Um dos melhores exemplos disso é o momento em que o Aang descobre o que aconteceu com os nômades do ar. A série poderia transformar essa revelação em um grande momento dramático, passando vários episódios focados apenas no sofrimento dele e explicando o tamanho daquela perda. Mas ela entende que, às vezes, o silêncio fala muito mais. Ela mostra os templos vazios, os lugares onde antes existia uma cultura inteira e a reação do próprio Aang tentando compreender que tudo aquilo que ele conhecia desapareceu. Você não precisa de alguém dizendo que aquilo é triste. A própria situação já transmite esse sentimento. E esse tipo de escrita aparece o tempo inteiro. Talvez seja por isso que os personagens de Avatar parecem tão humanos. Eles não são definidos por uma única característica. Eles não são apenas o protagonista, o engraçado, a inteligente ou o rival. Eles são pessoas que carregam suas próprias histórias e que são transformadas pelas experiências que vivem. O Sokka é um dos melhores exemplos disso. No começo da série, ele é impulsivo, inseguro e vive fazendo piadas. Muitas vezes ele usa o humor como uma forma de esconder as suas próprias dúvidas e tenta parecer mais confiante do que realmente é.
Seria muito fácil transformar ele naquele personagem que só existe para quebrar o clima entre uma cena séria e outra, mas Avatar nunca faz isso. Em muitas histórias, o personagem sem poderes acaba sendo apenas o alívio cômico. Ele está ali para fazer o público rir enquanto os personagens especiais fazem a parte realmente importante da aventura. Só que Avatar escolhe um caminho muito mais interessante. Ele mostra que uma pessoa não precisa ter um poder extraordinário para ser importante. O Sokka vive em um mundo onde praticamente todos ao redor dele possuem alguma habilidade especial. O Aang controla os 4 elementos. A Katara domina a dobra de água. E a Toph é uma das melhores dominadoras de terra que existem. E o Sokka, ele não controla nenhum elemento. Mas em vez de transformar isso em uma fraqueza, a série mostra que a inteligência, a criatividade e a liderança também são formas de força. Ele se torna essencial porque consegue pensar diferente, criar estratégias e encontrar soluções quando ninguém mais consegue. O mais interessante é que o crescimento dele não acontece porque o roteiro simplesmente decidiu que era hora dele amadurecer. Ele muda porque tudo o que ele viveu obrigou ele a enxergar o mundo de uma outra forma. E esse mesmo cuidado existe com praticamente todo o elenco. A Katara começa sua jornada carregando a dor de ter perdido a mãe, mas nunca deixa que essa perda destrua a compaixão que faz parte de quem ela é. A Toph passou grande parte da vida ouvindo que era frágil, incapaz e que precisava ser protegida, apenas para provar que todas aquelas pessoas estavam completamente erradas. E o Aang talvez seja o exemplo mais interessante de todos, porque a maior batalha dele nunca foi simplesmente aprender a controlar os 4 elementos. A verdadeira batalha era descobrir como salvar o mundo sem deixar de ser quem ele era. Em muitas histórias, o herói precisa abandonar seus valores para vencer. Ele precisa se tornar mais frio, mais violento ou aceitar fazer coisas que ele jamais faria antes. Mas Avatar escolhe seguir outro caminho. Ela mostra que talvez a maior vitória de uma pessoa não seja conquistar aquilo que quer, mas conseguir fazer isso sem perder aquilo que acredita. E talvez nenhum personagem represente melhor essa ideia do que o tio Iroh. Quando a gente conhece o Iroh, ele parece apenas um velho tranquilo que gosta de chá, comida e de fazer comentários engraçados enquanto acompanha o Zuko em sua busca pelo Avatar. Mas, conforme a história avança, você percebe que existe muito mais por trás daquele sorriso. Antes de ser o homem sábio que conhecemos, Iroh foi um dos maiores generais da Nação do Fogo. Ele participou da guerra, liderou exércitos e acreditava que conquistar os territórios era uma demonstração de poder. Só que tudo isso muda depois da morte de seu filho. Esse acontecimento faz Iroh perceber que passou grande parte da vida seguindo um caminho que talvez nunca tivesse sido realmente dele. Ele começa a enxergar o mundo de uma outra forma e entende que a força não significa apenas vencer ou conquistar. E o mais bonito é que Avatar nunca tenta transformar o Iroh em um sábio perfeito. Ele não passa a série inteira fazendo discursos enormes sobre como as pessoas devem viver. A maioria dos ensinamentos dele aparece em momentos mais simples, preparando um chá, conversando com o Zuko, ajudando alguém que ele nem conhece, ou simplesmente mostrando uma gentileza que aquele mundo parece ter esquecido. E talvez seja justamente por isso que ele funciona tão bem. O Iroh não ensina porque descobriu todos os segredos da vida. Ele ensina porque viveu o suficiente para entender seus próprios erros. Cada conversa dele com o Zuko tem um peso diferente porque não é apenas um mestre passando conhecimento para um aluno. É um homem que já esteve perdido, tentando impedir que outras pessoas cometam os mesmos erros que ele. E para mim, é isso que torna o Iroh tão especial. Ele mostra que a redenção não significa apagar o passado ou fingir que aquilo nunca aconteceu. Significa aceitar quem você foi e escolher quem você quer ser daqui pra frente. Quando uma série consegue construir personagens assim, você deixa de enxergar apenas uma animação. Você começa a acompanhar pessoas que erram, mudam, sofrem, aprendem e carregam marcas das coisas que viveram. E é justamente por isso que Avatar continua marcando tanta gente até hoje. Porque no fim das contas, o que faz essa história ser especial nunca foi apenas a dobra dos elementos ou a guerra entre as nações. Foi acompanhar pessoas tentando encontrar seu lugar em um mundo que estava completamente quebrado. E é a partir dessas escolhas, desses erros e dessas mudanças que Avatar começa a revelar algo ainda maior. Algo que vai muito além dos próprios personagens. Mas se os personagens são o coração de Avatar, existe algo ainda maior que faz essa história continuar sendo lembrada até hoje. Porque uma grande obra não é construída apenas pelas pessoas que fazem parte dela, mas também pelo mundo em que elas vivem e pelas ideias que ela consegue transmitir. E é justamente aí que entra uma das maiores forças de Avatar. Quando você para pra pensar, é curioso como quase ninguém lembra da série por causa das lutas. Claro, elas são excelentes e envelheceram muito bem, mas dificilmente são a primeira coisa que vem à cabeça de quem terminou a história. O que realmente fica são as conversas, as escolhas e os momentos em que os personagens precisam decidir quem eles querem ser. E acho que isso acontece porque Avatar nunca usou a guerra como espetáculo. Ele usa a guerra como uma consequência. Enquanto muitas histórias transformam batalhas em momentos de empolgação,
Aqui a guerra está sempre deixando alguma marca. Ela destrói famílias, separa pessoas, muda cidades inteiras e principalmente muda quem sobrevive a ela. Não existe ninguém que passe por tudo aquilo e continue exatamente igual. Talvez o maior exemplo disso seja o próprio Zuko. Muita gente diz que ele tem um dos melhores desenvolvimentos da ficção, e eu concordo, mas não porque ele deixa de ser vilão para se tornar herói. O que torna a jornada dele tão interessante é perceber que durante boa parte da série, ele nem sabe quem ele realmente é. Desde criança, tudo que ele ouviu era que precisava conquistar a sua honra. Então ele cresce acreditando que a aprovação do pai é a única coisa que importa. E isso é muito humano. Quantas vezes a gente não coloca nossa felicidade em um objetivo, achando que quando finalmente alcançá-lo, tudo vai fazer sentido? O problema é que quando Zuko consegue exatamente aquilo que passou anos buscando, ele percebe que continua vazio. E talvez essa seja a maior vitória da série. Ela mostra que algumas das maiores prisões da nossa vida não são construídas por correntes ou paredes, mas pelas ideias que colocam dentro da nossa cabeça desde pequenos. E é aí que Avatar deixa de contar uma história sobre uma guerra entre nações. Ela começa a falar sobre identidade, sobre culpa, sobre perdão e sobre escolher o próprio caminho, mesmo quando todo mundo espera que você siga outro. O interessante é que esses temas nunca aparecem isolados. Eles fazem parte do mundo. Cada nação tem uma cultura própria, uma filosofia diferente e uma maneira única de enxergar a vida. A dobra dos elementos não existe apenas para criar lutas legais. Ela faz parte da arquitetura, das roupas, das tradições e até da personalidade de cada povo. Parece apenas um detalhe, mas é exatamente isso que faz aquele universo parecer vivo. E talvez seja justamente por isso que Avatar envelheceu tão bem. Ela nunca dependeu de plot twists mirabolantes ou de cenas feitas apenas para chocar. O que prende você é a sensação de que aquele mundo continuaria existindo mesmo se a câmera deixasse de acompanhar o Aang. No fim, a história até fala sobre o Avatar, sobre a guerra e sobre a dobra dos elementos. Mas essas coisas nunca foram o verdadeiro foco. Elas são apenas o cenário para discutir algo muito maior, como as nossas escolhas moldam quem nós somos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente termina a série sentindo que aprendeu alguma coisa, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Porque Avatar nunca tenta responder todas as perguntas, ela só faz as perguntas certas. E quando chega o último episódio, você percebe que a resposta para todas elas nunca esteve na guerra, estava nas pessoas que aprenderam a viver apesar dela. E é justamente aí que a série fecha seu maior ciclo, e é sobre isso que eu quero falar para encerrar. No fim das contas, talvez o maior mérito de Avatar seja justamente esse. Quando a gente é criança, ela funciona como uma aventura fantástica. A gente assiste pelas lutas, pela dobra dos elementos, pelas piadas do Sokka e por toda aquela sensação de estar viajando pelo mundo com aqueles personagens. E isso já basta para transformar a série em uma das melhores lembranças da infância de muita gente. Mas aí o tempo passa, você cresce, começa a viver coisas diferentes e resolve assistir Avatar de novo. E de repente, parece que você está vendo uma outra história. Não porque ela mudou, mas porque você mudou. As lutas continuam tão boas quanto antes, os personagens continuam carismáticos e o mundo continua fascinante. Só que dessa vez você presta mais atenção nas conversas do Tio Iroh. Você entende o peso que o Aang carrega desde o primeiro episódio. Percebe que a jornada do Zuko nunca foi apenas sobre recuperar sua honra, mas sobre descobrir quem ele realmente queria ser. Você começa a enxergar pequenos detalhes que simplesmente passaram despercebidos quando você viu pela primeira vez. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu assisti Avatar pela primeira vez, eu vi um desenho incrível. Hoje, revendo a série, eu vejo uma história que fala sobre guerra, perda, culpa, identidade, perdão e esperança com uma naturalidade impressionante. E o mais curioso é que ela nunca precisou gritar essas mensagens. Elas sempre estiveram ali, eu só não tinha maturidade para enxergar elas na época. E eu acho que é justamente isso que diferencia Avatar de tantas outras obras. Ela nunca deixou de ser um desenho infantil porque nunca teve vergonha disso, mas também nunca foi apenas um desenho infantil. Enquanto muitas histórias parecem envelhecer junto com o público, Avatar faz o contrário. Ela espera você crescer para revelar uma nova camada da mesma história. Talvez seja por isso que tanta gente continua voltando para essa série mesmo depois de tantos anos. Não é só pela nostalgia, é porque a cada vez que você revisita esse mundo, percebe alguma coisa que nunca tinha percebido antes. É como conversar com um velho amigo e descobrir que ele ainda tem algo novo para te ensinar. E, pois é, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O motivo de eu ter gravado isso aqui é porque essa semana eu reassisti Avatar e descobri que essa série era muito mais profunda do que eu pensava. E eu espero que depois de ver esse vídeo, você também comece a ver Avatar de uma forma completamente diferente. Agora, me diz aí, qual desses temas que Avatar aborda mais te marcou? Eu particularmente gosto muito do crescimento dos personagens, mas eu realmente gostaria de saber sobre a sua experiência. De qualquer forma, obrigado por assistir até aqui, eu sou Yarou e até o próximo vídeo.